uma promessa de aço. Joseph Stalin jurou transformar a União Soviética em uma fortaleza inexpugnável. Qual era o custo real dessa transformação? A propaganda dizia que era o suor do proletariado, mas a verdadeira moeda era o terror absoluto. À primeira vista, um Estado caminhando para o futuro, mas na prática, uma máquina de moer carne humana. O sistema de medo foi implantado silenciosamente. Vizinhos denunciavam vizinhos. O barulho de um motor de carro na madrugada significava prisão. Ninguém estava seguro. Nos arquivos da época vê-se cidadãos andando de cabeça baixa, evitando contato visual nas ruas. Mas a paranoia logo se tornou um espetáculo público. Os grandes expurgos começaram. Stalin não mirou apenas nos inimigos declarados. Ele voltou a arma para seus próprios aliados, generais de alta patente, intelectuais, companheiros leais de partido. A câmera registra antigos heróis da Revolução no banco dos réus, pálidos e magros, confessando crimes que nunca cometeram. Não havia lógica, apenas cotas de execução. Milhares de vidas foram apagadas com uma simples assinatura em um documento. As famílias não receberam corpos, apenas o silêncio. Ouve-se o som seco dos disparos nos porões da polícia secreta. As cicatrizes dessa era não desapareceram com o tempo. Elas ficaram gravadas na demografia e na psicologia de uma nação inteira. O medo sobreviveu ao ditador. 1934. Joseph Stalin já segurava as rédeas da União Soviética com mão de ferro. Ele ocupava o cargo mais poderoso da nação, secretário-geral do Partido Comunista. Seus rivais não estavam apenas derrotados politicamente. Eles haviam sido afastados, exilados ou forçados ao silêncio absoluto. À primeira vista, uma nação forte e inquebrável, mas na prática, um caldeirão prestes a explodir. As chaminés das fábricas não paravam de soltar fumaça. As cidades expandiam seus limites. O governo emitia relatórios constantes sobre o triunfo do sistema socialista. Mas, longe dos cartazes de propaganda, a realidade tinha outro cheiro. O medo se espalhava pelos corredores dos apartamentos comunitários. As pessoas falavam sussurrando. Um comentário inofensivo na fila do pão poderia ser fatal. Todos sabiam a regra. Uma palavra errada destruía uma vida inteira. Por que a velha guarda do partido permitia isso? Parecia lealdade cega. Mas o medo era a verdadeira moeda de troca. Veteranos da Revolução ainda lembravam do aviso deixado por Lenin. O antigo líder alertara que Stalin abusaria do poder. Eles viram dia após dia pensadores independentes serem substituídos por burocratas que apenas diziam sim. Mas ninguém tinha coragem de levantar a voz. A paranoia de Stalin atingiu um nível crítico. Ele não via aliados, ele via alvos. Acreditava que espiões e traidores estavam escondidos em cada escritório, afiando as facas, esperando o momento certo para derrubá-lo. Nesse clima tenso, Moscou recebeu o 17º Congresso do Partido. O evento foi desenhado para ser uma celebração massiva dos planos quinquenais, uma demonstração de força da liderança comunista. A câmera registra, o salão está lotado. Oficiais de alta patente, heróis de guerra com o peito coberto de medalhas e operários modelos convidados para a plateia. Os oradores subiam ao palco e gritavam elogios. Chamavam Stalin de o grande construtor do socialismo. Mas sob o barulho dos aplausos, os olhares se desviavam para outro homem. Sergei Kirov, o líder do partido em Leningrado. Kirov era o oposto exato de Stalin. No vídeo de arquivo, nota-se a diferença em sua postura. Ele sorria, apertava as mãos dos camaradas, era acessível. Kirov não governava através do terror. Ele tinha carisma real. Muitos delegados o viam como o líder que a União Soviética desesperadamente precisava. Mas isso não era apenas popularidade, era um risco. Chegou o momento da votação secreta para o Comitê Central. As cédulas foram depositadas nas urnas. A contagem começou nos bastidores. O resultado foi um choque frio para a cúpula. Kirov recebeu mais votos do que o próprio Stalin. Não foi um erro matemático, foi um sinal claro. O controle de Stalin possuía rachaduras visíveis, e ele jamais perdoaria essa afronta. 1º de dezembro de 1934. O relógio marcava a tarde em Leningrado. Stalin nunca esqueceu a humilhação sofrida meses antes. Ele observava Sergei Kirov, monitorava cada passo. Então, o inevitável aconteceu. No Instituto Smolny, ouviu-se o estrondo seco de um disparo. Kirov caiu no chão de seu escritório, sangue no uniforme. O assassino, Leonid Nikolaev, não tentou fugir. Ele foi pego no local, segurando um revólver Nagant ainda quente.
A versão oficial surgiu rápido. Nikolaev agiu sozinho. Um homem instável, movido por rancor pessoal. Como um homem nervoso fichado pela polícia, entrou armado em um prédio de segurança máxima. A segurança no Smolny era absoluta. Mas Nikolaev passou sem ser revistado. A resposta era perturbadora. Alguém abriu as portas para ele. O mistério não durou muito. Stalin viajou pessoalmente para Leningrado. Ele não foi para lamentar. Foi para assumir o controle. Em poucas horas, a polícia secreta prendeu dezenas de pessoas. Eram amigos de Nikolaev. Eram assessores de Kirov. A acusação era pronta. Conspiração antissoviética. Na filmagem de arquivo, nota-se: os guardas de Kirov não estão presentes. Logo depois do crime, esses seguranças desapareceram. Não houve julgamento público para eles. Foram executados ou enviados para o nada. Historiadores descobriram depois. Os arquivos originais sobre o assassinato foram queimados. Páginas inteiras foram reescritas sob ordens diretas de Moscou. Mas isso era apenas o começo. A morte de Kirov foi o pretexto perfeito. Stalin precisava de uma justificativa para o terror, e agora ele tinha um mártir. Ele declarou guerra aos inimigos internos, disse que traidores haviam se infiltrado no partido, no Exército Vermelho e até no chão das fábricas. Em 1935, a limpeza começou. Primeiro, ele removeu os críticos de escalão inferior. Depois, mirou no topo. Stalin queria destruir aqueles que ficaram ao seu lado durante a Revolução Russa. Eles eram os construtores do Estado Soviético. Mas, aos olhos de Stalin, a popularidade deles era uma ameaça letal. À primeira vista, heróis da Revolução, mas na prática, alvos a serem abatidos. Os primeiros a cair foram os velhos bolcheviques, homens que lutaram sob o comando de Vladimir Lenin em 1917. O país os respeitava. Eles derrubaram o czar, eles moldaram o Partido Comunista. Stalin não via aliados neles, via concorrentes. Ele temia que a lealdade desses homens fosse a memória de Lenin e não a sua autoridade. Havia um pecado ainda maior, a conexão com Leon Trotsky. Trotsky era o homem que Stalin mais odiava. Exilado do país, forçado a viver no exterior, Trotsky perdeu a luta pelo poder nos anos 20. Mas Stalin manteve seu nome vivo como uma arma. Ele alegava que Trotsky comandava uma rede secreta de sabotagem de fora da União Soviética. Qualquer um que tivesse apertado a mão de Trotsky no passado, agora era um traidor em potencial. Os alvos mais proeminentes tinham nomes conhecidos: Grigori Zinoviev e Lev Kamenev. A câmera registra em fotos antigas, eles aparecem sorrindo ao lado de Lenin. Eles governaram o partido junto com Stalin na década anterior. Tinham divergências, é verdade, mas tentaram se reconciliar. Acreditavam que a cooperação garantiria sua segurança, entregaram sua lealdade. Foi um erro fatal. Para Stalin, o arrependimento não importava. Na mente do ditador, a deslealdade passada era uma sentença permanente. 1935, o ano em que o medo se tornou uma política de Estado na União Soviética. A NKVD não bateu apenas na porta de cidadãos comuns. Seus agentes foram atrás da elite. Grigori Zinoviev e Lev Kamenev foram detidos. Eles não eram apenas políticos, eram pais fundadores do regime. Inicialmente, a acusação parecia branda, disseminação de ideias antissoviéticas. Mas isso durou pouco. Os arquivos foram reescritos. Stalin afirmou que eles integravam um centro secreto trotskista zinovievista. A narrativa oficial dizia que eles colaboravam com espiões estrangeiros para derrubar o governo. Por que atacar os antigos aliados? Parecia paranoia, mas a lógica era fria. Stalin precisava limpar o tabuleiro antes da guerra que se aproximava. Então, veio o evento que mudou tudo: os processos de Moscou. O primeiro julgamento começou em agosto de 1936. Não era um tribunal comum, era uma peça de teatro cuidadosamente ensaiada. O objetivo era convencer o povo soviético de que o líder supremo os protegia de traidores internos. No quadro, o salão do tribunal está lotado. Jornalistas tomam notas frenéticas, oficiais observam em silêncio e diplomatas estrangeiros tentam entender a farsa. Grandes microfones captam cada palavra. O áudio é transmitido para todo o país. Em cada apartamento comunal, as pessoas se amontoavam ao redor dos rádios. O som estático trazia as vozes dos acusados. Zinoviev, Kamenev e seus corréus pareciam exaustos. Eles estavam quebrados.
Diante dos juízes, confessaram crimes absurdos, admitiram planos de assassinato, sabotagem industrial e reuniões secretas com agentes de Trotsky na Europa. À primeira vista, um processo jurídico transparente, mas na prática, um espetáculo obtido através de tortura medieval. A imprensa soviética reportou as mentiras como fatos inquestionáveis. O público não sabia o que acontecia nos porões da Lubyanka. As confissões foram extraídas com privação de sono, espancamentos e, principalmente, ameaças diretas às famílias dos réus. Eles confessaram para salvar seus filhos. O veredito veio rápido, 25 de agosto de 1936. Zinoviev, Kamenev e outros 14 homens foram declarados culpados. A sentença foi a morte. Não houve tempo para recursos ou despedidas. Em poucas horas, o pelotão de fuzilamento executou a ordem. O som dos disparos encerrou a vida dos velhos bolcheviques. Mas isso era apenas o começo. Depois dessas execuções, Stalin abandonou a necessidade de provas ou lógica. Em 1937, o Grande Expurgo se transformou em uma campanha nacional total. O terror saiu dos gabinetes de Moscou. Ele se espalhou por cada cidade, fábrica e aldeia da União Soviética. Ninguém estava seguro. Para liderar essa onda massiva de violência, Stalin escolheu um novo chefe para a NKVD, Nikolai Yezhov. Na filmagem de arquivo, nota-se, ele é visivelmente menor que todos ao seu redor. Yezhov tinha apenas 1,50 m de altura, mas sua crueldade compensava sua estatura. O povo o chamava de o Anão Sangrento. Sob seu comando, as cotas de execução dispararam. Stalin confiava pessoalmente em Yezhov para limpar a União Soviética do que ele chamava de inimigos internos. A era do terror cego havia começado. Ordem número 0447. Foi assim que o terror ganhou um nome burocrático no início de 1937. Stalin enviou diretrizes precisas para a polícia secreta, a NKVD. O objetivo não era apenas vigiar, era caçar. Por que o governo atacou cidadãos comuns? A lógica oficial falava em eliminar inimigos, mas a realidade era um expurgo cego para consolidar controle absoluto. A lista de alvos era vasta, ex-nobres, padres, oficiais do exército. A ordem atingia até trabalhadores comuns acusados de preguiça ou mau comportamento. O documento definia cotas rígidas, números específicos de pessoas para prender e executar em cada região. Mas os oficiais locais queriam mostrar serviço. Eles não apenas cumpriam as metas, eles competiam para superá-las. Exceder a cota de mortes era visto como prova de lealdade. Naquele ano, a NKVD prendeu mais de 1,5 milhão de pessoas. As prisões não comportavam tanta gente. Celas superlotadas tornaram-se fornos humanos. Os interrogatórios seguiam dia e noite, sem pausa. Nos arquivos da época, nota-se, assinaturas tremidas em confissões datilografadas. Suspeitos eram espancados, privados de sono e fome. Eles assinavam confissões falsas apenas para parar a tortura física. As famílias, do lado de fora, ficavam sem notícias. Não sabiam para onde seus pais e irmãos tinham sido levados. A maioria nunca voltou. Mas o horror estava apenas começando. 700 mil pessoas. Esse foi o número mínimo de executados entre 1937 e 1938. A rotina da morte era industrial. Todas as noites, caminhões carregavam prisioneiros para campos isolados. Sob a luz fraca dos faróis, os condenados eram fuzilados à beira de valas comuns. O som dos disparos rompia o silêncio da madrugada. À primeira vista, terrenos baldios nos arredores das cidades, mas na prática, cemitérios ocultos de milhares de inocentes. Em lugares como Butovo, perto de Moscou, e Levachovo, perto de Leningrado, o solo revelou segredos terríveis décadas depois. A terra estava saturada com dezenas de milhares de corpos. O terror infiltrou-se em cada fresta da sociedade. Não se tratava mais apenas de oficiais do governo. Professores, operários de fábrica, engenheiros, médicos, escritores e agricultores. Ninguém estava a salvo. A câmera registra igrejas saqueadas e símbolos religiosos destruídos no chão. Stalin queria aniquilar a religião. O objetivo era substituir a fé em Deus pela lealdade cega ao líder. Padres e fiéis tornaram-se alvos prioritários. Erros simples viravam sentenças de morte. Reclamar da falta de comida, propaganda antissoviética, uma máquina quebrava na fábrica, sabotagem deliberada, uma palavra descuidada levava à prisão imediata. O povo soviético aprendeu uma lição dura. O silêncio era a única defesa.
No trabalho, elogiavam Stalin em voz alta. O medo era palpável. Em casa, as famílias falavam apenas por sussurros. O pânico era absoluto. Vizinhos podiam denunciar. Pior ainda, o governo incentivava os próprios filhos a delatar os pais. O sistema premiava a traição. Desmascarar um traidor trazia recompensas. Julgamentos públicos transformaram-se em teatro. Jornais imprimiam páginas inteiras com confissões forjadas. O rádio transmitia contos heróicos de oficiais da NKVD descobrindo complôs imaginários. As pessoas fingiam acreditar nas mentiras. Não acreditar era perigoso demais. Assim, o medo silenciou uma nação inteira. 12 de junho de 1937. Essa foi a data que marcou o fim da elite militar soviética. O Grande Expurgo atingiu sua fase mais sombria. Stalin ainda não estava satisfeito. Seu olhar paranoico voltou-se para a única instituição que garantia a segurança do regime: o Exército Vermelho. Por que ele atacaria seus próprios protetores? Parecia loucura estratégica, mas o medo de uma traição interna falava mais alto que a lógica da defesa nacional. O exército era o orgulho da União Soviética. Seus oficiais eram veteranos endurecidos na Revolução e na Guerra Civil. Mas, para Stalin, esse sucesso era um problema. A independência dos generais soava como um alarme de perigo. Ele convenceu a si mesmo de uma mentira. Acreditava que o alto comando conspirava com potências estrangeiras, especialmente a Alemanha nazista. Ele não procurou evidências reais, ele simplesmente criou as provas. O primeiro alvo foi o marechal Mikhail Tukhachevsky. Ele era um dos líderes militares mais respeitados do país. Jovem, brilhante e defensor de táticas modernas. Tukhachevsky ajudou a expulsar invasores estrangeiros na década de 20. Era admirado pela tropa, mas sua reputação crescente deixava Stalin nervoso. Em fotos de arquivo, nota-se: Tukhachevsky sempre aparece confiante, sem saber que seu destino estava selado. Em junho de 1937, a armadilha se fechou. Tukhachevsky foi preso abruptamente. A acusação oficial: espião alemão. O governo alegou que ele organizava um golpe com a ajuda de agentes estrangeiros. 7 generais de alto escalão foram detidos junto com ele. À primeira vista, um processo judicial rigoroso. Mas, na prática, uma execução sumária disfarçada. O julgamento ocorreu em segredo absoluto. Não havia advogados de defesa, não havia apresentação de provas reais, não havia chance de sobrevivência. Nas celas da polícia secreta, o tratamento foi desumano. Ouve-se apenas o som de interrogatórios brutais e confissões forçadas. A tortura física quebrou a resistência dos generais. Eles admitiram crimes que nunca cometeram. Stalin revisou a papelada e aprovou pessoalmente as sentenças de morte. No dia 12 de junho, o pelotão de fuzilamento fez seu trabalho. Todos os 8 oficiais foram executados a tiros. Os corpos foram removidos rapidamente. Mas isso era apenas o começo. A morte de Tukhachevsky enviou um choque elétrico por todo o exército. O medo se espalhou pelos quartéis. Em questão de meses, o expurgo desceu para todos os níveis de comando. Soldados comuns foram presos sob acusações falsas, traição, espionagem, sabotagem. Qualquer denúncia servia. Os números cresceram de forma assustadora. Quase 35 mil oficiais foram eliminados. O impacto foi desastroso. O Exército Vermelho perdeu seus líderes mais experientes e educados. Academias militares fecharam as portas ou encheram as salas com substitutos despreparados. A competência foi substituída pela lealdade cega. Nos vídeos da época, percebe-se a tensão nos rostos dos soldados restantes. Ninguém confiava em ninguém. Os novos comandantes tinham medo de agir. Eles não tomavam decisões independentes, temendo serem os próximos na lista de fuzilamento. A estrutura militar ruiu por dentro. Stalin garantiu seu poder absoluto, mas deixou a nação vulnerável. 44 mil nomes. Esse foi o número de sentenças de morte que Stalin aprovou pessoalmente. Por que um líder mundial perderia tempo analisando listas de execução? Parecia mera burocracia, mas era uma obsessão sanguinária pelo controle. No final da década de 1930, a paranoia no Kremlin atingiu um nível que desafiava a lógica. Stalin não apenas delegava o terror, ele o gerenciava. Ele queria controlar cada nome impresso nas listas da polícia secreta. O ditador pegava o lápis, lia o sobrenome, marcava aprovar. Esse simples gesto significava o fim de uma vida. Os registros posteriores revelaram a escala industrial desse massacre. Não eram apenas inimigos políticos, eram antigos aliados. Na filmagem de arquivo vê-se:
Homens de terno sorrindo nervosamente ao lado do líder. A proximidade com o poder não garantia segurança. Alexander Poskrebichev serviu como secretário leal por anos. Ele era a sombra de Stalin. Mas quando a esposa de Poskrebichev foi acusada de comportamento antissoviético, o secretário não protestou. Ele assinou os papéis, viu a polícia levá-la e continuou trabalhando. Stalin não levantou um dedo para impedir a execução. O medo superava qualquer laço humano. Mas isso era apenas o começo. O próprio sangue do ditador não servia de escudo. Stanislav Hedens, cunhado de Stalin e ex-chefe da NKVD, conhecia os segredos do regime. Mesmo assim, foi preso, julgado sumariamente, fuzilado durante os expurgos. Quem escapava do pelotão de fuzilamento enfrentava um destino diferente, mas igualmente brutal: o sistema Gulag. Uma vasta rede de campos de trabalho forçado se espalhou como uma praga. Das florestas congeladas da Sibéria aos desertos áridos do Cazaquistão. À primeira vista, campos de reeducação pelo trabalho, mas na prática, moedores de carne humana. No final dos anos 30, existiam mais de 400 campos ativos. Cada um abrigava milhares de prisioneiros. Entre 1937 e 1939, mais de 2 milhões de pessoas foram despachadas nos vagões de gado. A maioria não fazia ideia do motivo da prisão. Não houve julgamento. Não houve defesa. O crime podia ser insignificante. Um atraso de 5 minutos na fábrica. A perda de uma ferramenta do Estado. Uma frase solta que soasse crítica ao governo. Outros eram vítimas do acaso. Denúncias falsas feitas por vizinhos aterrorizados ou colegas de trabalho invejosos. A vida dentro do Gulag era uma sentença de morte lenta. Os prisioneiros trabalhavam de 12 a 16 horas por dia. O termômetro frequentemente marcava 40 graus negativos. Eles construíam estradas sobre o permafrost. Cavavam minas de ouro e carvão com pás cegas e mãos nuas. A câmera registra roupas finas, quase trapos, em meio à neve profunda. A comida era escassa, assistência médica era inexistente. À noite, centenas se amontoavam em barracões de madeira sem aquecimento. O espaço era mínimo. O cheiro de doença infestava o ar. Tuberculose e escorbuto se espalhavam rapidamente. A fome era uma constante. Os guardas eram brutais. O som de golpes ecoava nos pátios. O menor erro, como diminuir o ritmo de trabalho, resultava em execução sumária ou abandono no gelo. Mas o pior ainda estava por vir. Alguns campos ganharam fama de matadouros. Kolyma, no extremo leste da Sibéria. Lá, os prisioneiros mineravam ouro em solo congelado. A exaustão matava em meses. Vorkuta, dentro do Círculo Polar Ártico. Escuridão total no inverno. Minas de carvão profundas e perigosas. As estatísticas eram aterrorizantes. Em Kolyma, quase 30% dos prisioneiros morriam a cada ano. 1 em cada 3 não via a primavera seguinte. O Gulag não era apenas um sistema prisional. Era uma ferramenta para quebrar o indivíduo, física, mental e espiritualmente. O objetivo não era a justiça, era o controle total. Ao espalhar o medo e a incerteza, Stalin garantiu o silêncio absoluto. Ninguém ousava desafiá-lo. 1938. O grande expurgo atingiu seu estágio mais dramático e gelado nesse ano. O chamado Processo dos 21 foi desenhado para ser o grande finale. Não era apenas um julgamento, era uma exibição pública e brutal do poder absoluto de Stalin. Desta vez, os acusados não eram funcionários menores ou bodes expiatórios, eram a própria elite restante do Partido Comunista. Porque esses gigantes aceitaram a humilhação, eles tinham história e influência. Mas a tortura nos porões da Lubyanka quebra qualquer ideologia. Entre os réus estava Nikolai Bukharin, antigo aliado próximo de Lenin, uma das mentes mais brilhantes dos primeiros anos soviéticos. Ao lado dele, Alexei Rykov, um ex-premier soviético. E a figura mais irônica de todas, Genrikh Yagoda, o homem que construiu e liderou a máquina da NKVD antes de ser substituído por Yezhov. O carrasco havia se tornado a vítima. O julgamento começou em março de 1938. O tribunal virou um palco. Na filmagem, nota-se: os réus piscam excessivamente sob as luzes fortes dos refletores. Promotores liam listas intermináveis de crimes falsos, espionagem, sabotagem, conspiração. Os homens ouviam de pé, pareciam exaustos, quebrados após meses de interrogatórios noturnos. Como os réus anteriores, eles confessaram tudo o que o roteiro exigia. Para muitos que assistiam, era óbvio que aquelas confissões eram teatro,
Mas ninguém ousava dizer isso em voz alta. O país inteiro foi forçado a ver. Era um aviso claro sobre o destino de quem cruzasse o caminho de Stalin, ou mesmo de quem um dia esteve ao seu lado, mas isso era apenas o começo do fim para eles. Nikolai Bukharin, outrora chamado de o queridinho da Revolução, tentou manter a compostura. Ele encarava sua sentença de morte. 15 de março de 1938. O pelotão de fuzilamento executou Bukharin. Alexei Rykov e Genrikh Yagoda seguiram o mesmo caminho logo depois. Seus corpos não tiveram honrarias, apenas o anonimato da cova. Este foi o último grande julgamento público do Grande Expurgo. As câmeras pararam de rodar, mas as mortes não pararam. À primeira vista, o fim de um processo legal, mas na prática, o início de um massacre silencioso. As portas se fecharam. As prisões da NKVD transbordavam. Não havia mais espaço nas celas. Valas comuns foram cavadas às pressas em florestas e campos por toda a União Soviética. Ouve-se o som abafado de motores de caminhão entrando nas matas durante a madrugada. Milhares de corpos foram enterrados lá secretamente. O cheiro de terra revirada misturava-se ao frio da noite. Seus nomes nunca foram registrados nos livros oficiais. Arquivos inteiros desapareceram. No final de 1938, Stalin acreditava ter alcançado seu objetivo. O Estado estava purgado de todos os inimigos, reais ou imaginários. Ele estava no topo, sozinho, sem rivais. Mas a vitória teve um custo alto. À medida que o caos se espalhava, a economia começou a sangrar. Fábricas lutavam para cumprir metas porque seus gerentes haviam sido fuzilados. O exército estava enfraquecido e sem liderança experiente. No quadro, ruas vazias e rostos baixos nas filas de racionamento. As pessoas viviam em terror constante. O medo paralisou a produção e a inovação. Até mesmo aliados estrangeiros começaram a questionar o que realmente acontecia dentro da União Soviética. O silêncio interno era ensurdecedor. Um culpado ideal. Para proteger sua própria imagem, Stalin precisava de alguém que carregasse o peso do banho de sangue. O terror havia saído do controle. A violência era excessiva. A desordem tomava conta das ruas. Stalin não assumiu a culpa. Ele se voltou contra o homem que executou suas ordens mais sombrias. Nikolai Yezhov. O chefe da NKVD passou de caçador a caça em questão de dias. Antes, Yezhov era temido em todo o país. O simples som de seu nome paralisava generais e ministros. Agora, ele se via no banco dos réus. A acusação oficial: abuso de poder e distorção da justiça socialista. Stalin declarou publicamente que Yezhov tinha ido longe demais. Segundo o ditador, o chefe da polícia secreta estava executando inocentes e espalhando o caos propositalmente. Mas isso era uma mentira calculada. Por que Stalin destruiu seu servo mais leal? Parecia uma punição justa por excessos, mas o medo da influência de Yezhov foi maior que a gratidão. Na verdade, Yezhov fez exatamente o que lhe foi ordenado. Ele cumpriu as cotas de morte, ele assinou as listas. Mas, no mundo de Stalin, a lealdade não garantia a sobrevivência. Ela apenas adiava a sentença. Novembro de 1938. Yezhov foi removido do cargo silenciosamente, sem alarde, sem honrarias. Seu substituto já estava pronto, Lavrenti Beria. Beria era diferente, um oficial da Geórgia, calculista e igualmente impiedoso. Ele esperava por essa chance há anos. Beria começou imediatamente a revisar as ações de Yezhov. Ele fingia restaurar a ordem e a legalidade, mas isso era apenas teatro. À primeira vista, uma correção de rumo, mas na prática, a continuação do terror sob nova gerência. Beria manteve as mesmas práticas brutais, mas com uma eficiência burocrática ainda mais fria. Abril de 1939. O cerco se fechou. Yezhov foi preso. Não houve julgamento rápido. Foram meses de tortura sistemática. Os interrogadores queriam mais do que uma confissão. Eles queriam quebrar o homem. Ele confessou tudo o que queriam. Traidor, espião, inimigo secreto de Stalin. Ele teria confessado até que planejava apagar o sol se isso parasse a dor. Fevereiro de 19.